Butantan retomou as entregas da Coronavac. E você vai ver também. A Anvisa autorizou a vacina da Pfizer em adolescentes com mais de 12 anos. Países do G7 vão doar 1 bilhão de doses de vacinas. Um estudo apontou que o uso de bactérias reduziu os casos de dengue. E você vai ver também que com a pandemia muita gente descobriu talentos na moda Faça Você Mesmo. Agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Depois de quase um mês, o Instituto Butantan retomou as entregas da vacina Coronavac e liberou hoje 800 mil doses ao Ministério da Saúde. A última entrega tinha sido no dia 14 de maio. Com o novo lote, o Instituto Butantan totaliza 48 milhões de doses da Coronavac enviadas ao Programa Nacional de Imunização. Essa é a primeira remessa a ser entregue ao governo federal após a retomada da produção, que chegou a ser paralisada em maio por conta da falta de matéria-prima. O último envio do imunizante ao Ministério da Saúde foi feito há quase um mês. No final de maio, o Butantan voltou a receber o insumo e então conseguiu retomar o invase do imunizante. Segundo o Instituto, uma nova remessa deve ser liberada já na segunda-feira. A previsão é de concluir as entregas de 100 milhões de doses da Coronavac até o final de setembro. No dia 28, o Butantan deve receber 6 mil litros de insumo farmacêutico ativo, o suficiente para a produção de 10 milhões de doses. A matéria-prima enviada pela biofarmacêutica Sinovac passa pelos processos de invase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade para que a vacina seja entregue ao Programa Nacional de Imunização. A Anvisa autorizou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos. Antes, a vacina só podia ser aplicada em adolescentes a partir dos 16 anos. Com a autorização da Anvisa para a vacina da Pfizer ser aplicada também em adolescentes a partir dos 12 anos, um novo grupo entra para o Plano Nacional de Imunização Brasileiro. Essa é a única vacina que pode ser aplicada em menores de 18 anos no país. Segundo a agência reguladora, a ampliação da idade em adolescentes foi aprovada depois de a Pfizer apresentar estudos que indicam a segurança e a eficácia do imunizante para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela agência. Nos Estados Unidos e na Europa, a Pfizer já está testando a vacina em bebês, a partir dos 6 meses de idade, e em crianças com 11 anos ou menos. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a ampliação do prazo de validade da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 para 4 meses e meio. A ampliação do prazo de validade de 3 para 4 meses e meio da vacina da Janssen deve gerar impacto direto na gestão de 3 milhões de doses que são aguardadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Antes, este lote tinha prazo de vencimento previsto para o dia 27 de junho. Segundo a empresa, a decisão da FDA foi baseada em estudos que avaliaram a estabilidade do imunizante. Os dados demonstraram que a vacina permanece estável por até 4 meses e meio, quando refrigerada entre 2 e 8 graus. A farmacêutica Janssen informou que as datas de validade dos imunizantes já produzidos vão ser atualizadas. A vacina, fabricada pelo grupo Johnson & Johnson, foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial no Brasil no dia 31 de março. O Ministério da Saúde adquiriu 38 milhões de doses, com entregas inicialmente previstas para o segundo semestre desse ano. O fato da vacina exigir apenas uma dose foi apontado como uma vantagem para atingir populações difíceis de alcançar. A partir de hoje, quem nasceu em agosto e recebeu a segunda parcela do auxílio emergencial já pode sacar o dinheiro e fazer transferências. De acordo com a Caixa Econômica, a terceira parcela do auxílio para esse grupo vai ser paga no dia 9 de julho. Tem muita gente com dinheiro para receber e nem sabe disso. Mais de 700 mil brasileiros ainda não sacaram aproximadamente 440 milhões de reais do abono salarial PIS/PASEP. Os trabalhadores com direito ao benefício têm até o dia 30 de junho para realizar o saque. Com a pandemia, muita gente passou a fazer por conta própria reformas, artesanato ou começou a cozinhar e descobriu novos talentos. É o Faça Você Mesmo.
Muitas pessoas conheceram seu potencial criativo com a pandemia. Em casa e com tempo de sobra, muita gente adotou o denominado Do It Yourself, expressão em inglês que significa faça você mesmo. O termo está tão em alta que esse assunto apresentou um crescimento de 25 pontos na popularidade de buscas feitas no Google no ano passado. O movimento Faça Você Mesmo tem várias aplicações: na culinária, nas artes, na confecção de roupas, pintura de parede, de objetos e por aí vai. Tudo depende da vontade e da criatividade. Por conta do confinamento imposto pela Covid-19, muitos passaram a realizar por conta própria uma série de atividades que vão desde reformas e mudanças na decoração do lar, produção de objetos de artesanato e utilidades domésticas, customização e produção de peças de roupa e até incursões culinárias. É o caso da Bárbara, que durante a pandemia aprendeu a fazer tricô, uma antiga paixão que ela finalmente conseguiu colocar em prática. E a Bárbara já confeccionou várias peças. Foi uma coisa assim que no começo eu fiquei só curiosa mesmo, mas aí eu comecei a querer fazer mais e me interessei mais, comecei a querer criar peças novas e aí é um caminho sem volta, né? É o que a gente diz, que o feito à mão, né, o handmade como um todo, assim, é um caminho sem volta. Eu posso falar mais de tricô porque é o que eu me interesso mais, mas eu sei que outras manualidades também são bem cativantes. E você já fez várias peças? Sim, já fiz bastante coisa nesse período. Na realidade, eu queria ter feito mais, porque eu acabo tendo um tempo limitado para tricotar, já que eu tenho outras ocupações também, mas acabei tricotando bastante, sim. Eu tenho 3 criações minhas, que eu criei realmente a receita, né, a peça em si, que é esse gorrinho aqui, que é o gorro Samira, chamo ele de gorro Samira. Tem também essa gola, é uma gola bem simples, bem básica, assim, boa para iniciantes no tricô. E tenho também esse cachecol, que é o cachecol Michael, que é uma criação minha também. Ele tem uns pontinhos um pouco diferentes, porque ele é feito com 2 agulhas de tamanhos diferentes, então tem um efeito bem legal. Já a Franciele aproveitou o Faça Você Mesmo para empreender. Ela, que já cozinhava para a família, apostou na confeitaria e tem complementado a renda fazendo doces. Sempre gostei bastante. Acho que a questão da gastronomia, a confeitaria, para mim sempre foi muito, sempre teve muito presente na minha vida. E como eu havia saído da empresa, eu falei, acho que é o momento agora de investir e colocar o sonho em prática. Então, nesse momento agora de pandemia, com as famílias isoladas, foi um dos produtos que me salvaram de fato, que é um mini bolo que serve 6 pessoas, kits de festa para as pessoas continuam comemorando. E foi uma coisa que ajudou muito no meu faturamento, a manter as vendas e até conquistar novos clientes. Seja por hobby ou até para ter um ganho extra, o movimento do Faça Você Mesmo é uma das tendências que especialistas acreditam que foram aceleradas pela Covid-19 e que devem permanecer após a pandemia. O ser humano ainda, mesmo com tanta tecnologia e robotização nos processos, ele continua ainda explorando essa capacidade de fazer por si mesmo, né? E aquilo que nós fazemos, ele tem um valor maior. O ser humano acaba criando uma ligação com aquilo que ele constrói. E a tendência hoje é que as pessoas aprendam não só a fazer por si mesmo, não somente o faça você mesmo, mas a nossa sociedade tende ao façamos juntos, né? As pessoas aprenderem a trabalhar e a fazer, construir coisas em conjunto com outras pessoas. E depois do intervalo a gente mostra que o G7 vai doar 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid. Voltamos já.
Estamos de volta às 1h15 no horário de Brasília. A CPI da Covid está ouvindo hoje especialistas. A microbiologista Natália Pasternak, que também é pesquisadora da Universidade de São Paulo, falou da importância de aproximar a ciência de toda a população para compreender as ações e decisões necessárias para garantir a segurança das pessoas. Se a pandemia nos trouxe algum benefício, foi de mostrar que a ciência precisa e pode ser levada e compreendida por toda a população, porque ela já está presente nas decisões que nós tomamos no dia a dia, seja como cidadãos, seja como gestores e parlamentares. A ciência, então, é vista por nós, cientistas, como um processo, um método, é um processo de investigação da realidade, que pressupõe a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências, desde que essas evidências sejam robustas. O sanitarista Cláudio Maierovitch, ex-presidente da Anvisa e coordenador do Núcleo de Epidemiologia da Fiocruz, falou que hoje não existe nenhum remédio específico para a doença, seja no estágio inicial ou grave. E mesmo com as vacinas, ele enfatiza a importância de medidas restritivas, já que os imunizantes não garantem eficácia de 100%. As vacinas parecem mais eficazes para evitar morte, para evitar doença grave, do que para evitar os quadros mais leves e provavelmente também quando se fala de evitar infecções sem sintomas. Então, enquanto nós não tivermos uma quantidade enorme, uma proporção muito grande da população já vacinada, nós temos que continuar com todos os cuidados, temos que continuar usando as máscaras quando as pessoas estiverem próximas ou estiverem em lugares fechados. Desembargadores do Tribunal de Justiça decidiram que as escolas estaduais poderão retomar as aulas presenciais em Minas Gerais. Agora cabe ao governo do estado colocar a decisão em prática. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o retorno será facultativo e vai começar por alunos dos primeiros anos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. A volta dos professores está programada para o dia 14 de junho e dos alunos a partir do dia 21. Os professores e profissionais da educação estão no público prioritário da vacinação contra a Covid-19 e já começaram a ser imunizados no estado. A retomada só vai acontecer nas regiões que estão classificadas como onda amarela ou verde no programa Minas Consciente. O Brasil já tem mais de 482 mil mortes por Covid-19. Também foram confirmados mais de 88 mil novos casos de infecção por coronavírus em um dia. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 2.504 mortes por Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, com esse aumento, o total foi a 482.019 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram contabilizados mais 88.092 diagnósticos de um dia para o outro. Mais de 17.210.000 casos já foram confirmados no país. A média móvel de mortes é de 1.804 vítimas por dia. A variação, que está abaixo de 2.000 óbitos há quase um mês, voltou a subir, assim como a média de novos casos, que está em 58.214 confirmações por dia. Pelo mapa, podemos ver melhor a evolução da pandemia por regiões. Hoje, aparecem 4 estados com alta nas mortes: Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Em estabilidade estão 19 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Somente 4 estados registram queda: Acre, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia. Ontem o presidente Jair Bolsonaro informou que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um parecer para desobrigar o uso de máscaras para quem já tomou vacina contra a Covid ou para quem já teve a doença. O ministro disse que recebeu o pedido do estudo sobre máscaras. A Pfizer entregou ao país o 3º lote da semana com 936 mil doses de vacinas contra a Covid.
Até o momento, no Brasil, mais de 77.243.000 doses já foram aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 53,5 milhões de brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Isso dá 25,3% da população. Mais de 23.665.000 pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas 1.046.000 doses. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Os líderes do G7, o grupo formado pelos países mais ricos do mundo, vão se comprometer a distribuir 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid aos países pobres. O anúncio foi feito pelo governo britânico, que tem a presidência rotatória do grupo. O objetivo é acabar com a pandemia até o ano que vem. Os líderes do grupo vão estar reunidos de sexta até domingo no sudoeste da Inglaterra. Os países do G7 também devem estabelecer um plano para ampliar a produção de vacinas para cumprir este objetivo, informou um comunicado do governo britânico. A presidência britânica do G7 também quer pedir aos grandes laboratórios que forneçam vacinas a preço de custo durante a pandemia, a exemplo da AstraZeneca Oxford. O governo da Colômbia se comprometeu com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a investigar 21 homicídios que aconteceram durante os protestos contra o governo. A vice-presidente e chanceler Marta Lúcia Ramírez falou que o presidente Ivan Duque está totalmente comprometido com o prosseguimento de todas as investigações sobre as causas da morte dessas 21 pessoas, que foram comprovadas que aconteceram em consequência destes protestos. A delegação chegou ao país para analisar denúncias de violações dos direitos humanos na capital Bogotá, nas cidades de Cali, Popayán e no município de Tuluá. Também se reuniu com o Duque, o Ministério Público, organizações civis, vítimas e o comando da polícia, questionada pela dura repressão às manifestações. A ONU, os Estados Unidos, a União Europeia e ONGs internacionais denunciaram os graves excessos cometidos pelas forças públicas. Ao menos 61 pessoas morreram desde o início dos protestos em 28 de abril, segundo autoridades e a Defensoria do Povo, que entregou mais de 500 denúncias de violações dos direitos humanos à CIDH. Os protestos acontecem diariamente, com alguns dias mais intensos do que outros. A CIDH, sediada em Washington e vinculada à Organização dos Estados Americanos, analisará todas as informações recebidas e emitirá uma declaração pública com observações e recomendações. A chanceler Marta Lúcia expressou que receberá as recomendações da comissão com a maior disposição para continuar melhorando, a fim de que o Estado colombiano seja sempre um Estado garantidor do respeito aos direitos humanos. O procurador José Domingo Pérez pediu à Justiça a prisão preventiva da candidata à presidência do Peru, Keiko Fujimori, por envolvimento no caso Odebrecht. Ela é investigada por receber dinheiro ilegal da construtora brasileira para as campanhas de 2011 e 2016. Ela nega as acusações. A apuração do segundo turno da eleição no país terminou ontem com Pedro Castilho, candidato de esquerda, com 50,2% dos votos contra 49,8% da conservadora Keiko Fujimori, uma diferença de 68 mil votos ou 0,4 ponto percentual. O resultado final ainda não foi declarado pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais, porque cerca de 0,7% dos votos serão reavaliados. Mesmo sem um vencedor oficialmente proclamado, o presidente argentino Alberto Fernandes parabenizou Pedro Castilho como o chefe de Estado eleito no país. O Supremo Tribunal Federal rejeitou as ações contra a Copa América e formou maioria para autorizar a realização do torneio no Brasil. Os ministros analisaram 3 recursos que pediam a suspensão do torneio por causa da pandemia. Os ministros votaram de forma remota. No começo da semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a Copa vai ter um protocolo de segurança, incluindo testes moleculares de Covid-19 nos atletas a cada 48 horas, além de partidas disputadas sem público. O torneio começa no domingo. Hoje começa a Eurocopa e a competição vive um conflito diplomático. Depois das reclamações da Rússia, a UEFA determinou a retirada do slogan Glória aos Heróis, que estava no uniforme ucraniano. A frase foi considerada política. Nesta quinta-feira, a UEFA determinou uma modificação no uniforme da Ucrânia por considerar política a frase Glória aos Heróis denunciada pela Rússia.
As reclamações de Moscou foram comentadas em Bucareste, onde a equipe ucraniana se prepara para a estreia contra a Holanda no domingo. All the mottos were approved by UEFA. Todos os lemas foram aprovados pela UEFA antes disso. O lema Glória à Ucrânia, Glória aos Heróis tem sido usado por fãs ucranianos em estádios de futebol há anos. É um lema do futebol, um lema nacional, então não vemos nenhum contexto político nisso. Football mottos, national mottos, so we don't see any political context in this. A UEFA não atendeu todos os desejos da Rússia. A entidade validou o contorno do mapa da Ucrânia que aparece na camisa, que inclui a Crimeia, anexada por Moscou em 2014, assim como territórios do leste, controlados por separatistas pró-Rússia, recordando que a forma corresponde às fronteiras do país reconhecidas internacionalmente. O problema apontado está na combinação do slogan Glória à Ucrânia com Glória aos Heróis. A UEFA reconheceu que a frase foi adicionada mais recentemente à parte interna da camisa e que não havia sido levada em consideração quando a entidade validou o uniforme ucraniano em dezembro. Ucrânia e Rússia estão em grupos diferentes na Eurocopa e não podem se enfrentar antes das quartas de final. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.